Para a Capela do Santíssimo, onde está também o quadro da Divina Misericórdia. Juntos rezemos. Jesus, eu confio em vós. Olhando para a imagem da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, meu querido e minha querida, quero convidar você a renovar com confiança em sua vida a realidade mais bela da vida cristã, a alegria de ter encontrado o tesouro de Deus. Sem alegria, fruto do amor de Deus, nós somos somente pessoas religiosas, severas conosco e com os outros. Observamos as normas, mas não refletimos a vida nova em Deus, dada através do seu Filho amado Jesus Cristo. E nós poderíamos perguntar, então o que é que eu tenho que fazer? A resposta está em 3 revelações que hoje a palavra de Deus apresenta para nós. Primeira revelação, conversão, santidade. Lamentavelmente, quando se fala de conversão, o pensamento se dirige àquilo que a gente deixa: o pecado, a vida desordenada, os vícios, a fraqueza, o ateísmo, a incredulidade. Nós olhamos o lado negativo, eu vou ter que deixar, e não entendemos que este é o efeito e não a causa da conversão. Jesus tem uma parábola muito bonita, que ele fala de um homem que encontrou um tesouro, e saiu correndo com alegria, e vendeu tudo aquilo que tinha para poder comprar aquele tesouro. Jesus não diz que o homem primeiro vendeu tudo, mas Jesus diz que primeiro ele encontrou o tesouro. Primeiro ele foi tocado pela alegria de ter encontrado o tesouro. E nós cristãos temos esse privilégio. Nós ouvimos, por exemplo, no livro do Êxodo, na primeira leitura, no capítulo 19, versículo 4, Deus dizendo a Moisés: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. O convertido, aquele que encontrou realmente o tesouro do amor de Deus, é alguém que viu, ouviu, experimentou e continua experimentando a presença de Deus como um tesouro que lhe dá todos os dias a força para não se entregar, a força para mudar, a força para não se deixar abater pelo pessimismo, pelo mau humor, pelo fracasso. E para nós, meus queridos, esta verdade se torna ainda mais forte em virtude da maravilha operada em nosso favor por Jesus Cristo. São Paulo, na segunda leitura, na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 6, ele disse: com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. E aí está a segunda preciosa revelação que deve nos despertar, deve nos acordar e deve nos fazer viver esta alegria. O convertido, aquele que encontrou realmente o tesouro do amor de Deus, é uma pessoa que traz no coração esta certeza:
que é amado, que é querido por Deus. É o testemunho de São Paulo também, na segunda leitura, aí em Romanos 5,8, quando ele diz: mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Que palavra, meu querido e minha querida, forte. Quando a gente ainda era pecador, isto é, Deus enviou Jesus para morrer por nós, não porque nós fôssemos bons, não porque nós merecêssemos, não porque nós fôssemos melhores do que os outros, mas porque Ele nos ama de modo gratuito. Ele nos ama como nós somos, pecadores, mas Ele quer nos transformar pelo seu poder em novas criaturas, capazes de realmente proclamar as maravilhas que Ele realiza. O convertido, aquele que encontrou a alegria do tesouro do amor de Deus, tem como visão sempre progredir, e não apenas sobreviver ou regredir. Porque quantas pessoas que têm um começo bom, mas no meio do caminho, porque não tiveram uma verdadeira experiência com este amor de Deus, ou sobrevivem, ou começam a regredir novamente. A fé cristã não é o esconderijo para quem se deu mal na vida. A fé cristã é a experiência real de que mesmo passando por momentos difíceis, e quem não os tem, nós não perdemos a esperança, nós não perdemos o otimismo, nós não perdemos a coragem de lutar. Também não nos deixamos contaminar pelo fracasso, pela frustração, pela amargura, nem nos destruir pelo ciúme ou inveja por causa do sucesso do outro, ou manchar pela mentira ou falta de perdão. Quantas vezes, meus queridos, porque nós não encontramos realmente o tesouro, a nossa mentalidade não muda. A gente vem para a igreja, mas a gente continua com os mesmos pensamentos maliciosos, com os mesmos julgamentos, a gente continua com o mesmo ciúme, a mesma inveja, as mesmas mentiras, só que agora a gente vem para a igreja, só que agora a gente está dentro da igreja, e a gente acha natural ficar criticando, a gente acha natural vendo defeitos, a gente acha natural a gente colocar a colher na vida dos outros, a gente acha natural olhar para uma pessoa e falando: olha, vê se pode, aquela pessoa na igreja, ao invés de ficar contente, ao invés de dizer assim, que Deus abençoe aquela pessoa, quantas vezes a gente julga, critica, a gente fala mal, e aí então a grande pergunta é: aonde está a conversão? Se eu, como católico, também não respeito quem é evangélico, e se o evangélico não me respeita, nem o católico e nem o evangélico são convertidos, tem só religião, mas não tem Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não tinha preconceitos, Jesus Cristo ele tinha perdão, ele tinha amor, e é aí que nós temos que descobrir que o convertido é alguém que deixa Jesus entrar no seu mau humor, deixa Jesus entrar nos seus desânimos, deixa Jesus entrar nos seus fracassos, frustrações, decepções, erros, e acredita que Ele tem o poder de transformar, Ele tem o poder realmente de agir. Porque o convertido já não anda mais por estes caminhos tristes? Quem dá a resposta é o mesmo apóstolo Paulo, um pouquinho mais adiante da leitura que nós ouvimos hoje, em Romanos, no capítulo 6, versículo 2, quando ele diz: nós que já morremos ao pecado. Olha, repare que ele está dizendo: nós que já morremos ao pecado. Então ser cristão é já ter morrido para o pecado. Como poderíamos ainda viver nele? É como se Paulo estivesse dizendo: como continuar caído reclamando, se nós já fomos levantados?
Como não amar o próximo? Como fazer do próximo nosso inimigo? Se Cristo nos amou e mandou a gente rezar por aqueles que nos maltratam e perseguem. Como não abençoar se nós fomos abençoados? A nossa boca não foi feita para maldizer, mas a nossa boca foi feita para abençoar, porque nós fomos abençoados em Jesus Cristo. E por fim, vem a terceira revelação, o convertido, porque realmente nasceu de novo da água e do Espírito. O convertido, porque se tornou um novo homem, uma nova mulher. O convertido, porque encontrou, como um músico muito famoso do século passado, um pianista admirado por multidões. Ele dizia que antes de encontrar a Jesus, ele corria atrás do sucesso, dos prazeres, de tudo aquilo que a vida aparentemente pode dar com o dinheiro. Mas ele dizia: eu era tremendamente infeliz, porque me faltava o principal. E um amigo dele pegou e disse: mas se eu não acredito em Cristo, como é que eu posso realmente ter esta felicidade? Aí está a resposta, ele disse: foi quando eu encontrei Jesus Cristo que eu deixei de ser infeliz. Isto acontece na vida daquele que realmente abre o seu coração, e quando encontra a Jesus Cristo, não é capaz mais de ficar quieto, o brilho dos seus olhos, o coração que vibra, as suas atitudes atraem as pessoas. Atraem as pessoas por quê? Porque o verdadeiro convertido não é aquele que fica discutindo religião. O verdadeiro convertido não é aquele que tem os tiques religiosos. O verdadeiro convertido, ele reflete a alegria de que a vida dele foi transformada. A vida dele realmente ganhou um verdadeiro sentido. E por isso o convertido, ele partilha a graça que ele recebeu. Alguns vão dizer: mas como eu vou fazer isso? Como é que eu posso realmente compartilhar a minha fé com os outros? Não sou eu e nem você, mas o que Jesus dá a quem o segue. Nós ouvimos aí em Mateus, no capítulo 10, versículo 1, conferiu-lhes poder. Repare, o cristão não é um cristão de segunda categoria. Nós somos de primeira categoria, porque este mesmo poder que Jesus deu aos apóstolos é o poder que ele deu e dá a todos nós. E que poder é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo, que alguns nem sabem o que é, pensam que é um fluido, pensam que é simplesmente uma força. O Espírito Santo que muitos infelizmente não conhecem, e por isso a sua fé é parada, vai devagar, e por isso a sua fé não produz realmente aquilo que Deus deseja, uma explosão da presença dEle. O Espírito Santo é justamente este poder de Deus, que vem do Pai e do Filho para habitar em nós. E quando o Espírito Santo realmente está em nós, e nós o deixamos agir, porque todos nós o recebemos na graça do batismo, quando nós deixamos o Espírito Santo agir, ele nos dá o gosto da oração diária. A oração diária não é um peso. A oração diária se torna parte da nossa vida, como o café da manhã, o almoço, o jantar, como tomar banho, porque nós descobrimos que sem a oração diária com a Bíblia, a nossa fé, ela perde o seu fogo. O Espírito Santo nos dá o gosto da Eucaristia e nos faz entender o que é a Eucaristia, que toda missa é cura, libertação. Toda
Toda missa é encontro com este Jesus que continua falando conosco, continua curando os doentes, continua libertando os oprimidos, continua consolando os tristes. Toda missa, e por que toda missa é isso? Porque a missa é presença viva, real, de Jesus em corpo, alma e divindade, como Ele desejou. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Ele não falou, parece, lembra, mas Ele falou, é. E portanto Ele se torna presente. Ele está aqui em nosso meio. Está primeiro pela palavra, porque Ele é a palavra. E está depois aqui no altar. E Ele somente não agirá se nós não deixarmos. Por isso, nós temos que perguntar, meus queridos, qual é o tempo que nós dedicamos à oração? E por que colocamos tanta dificuldade? Como é que nós escutamos a palavra? Seja na nossa oração individual, ou quando nós estamos na missa, ou numa reunião que a palavra de Deus está sendo lida e explicada, como é que nós ouvimos? Será que ouvimos com toda a atenção, como ouvimos uma pessoa que está conversando conosco? E nós deveríamos aprender a ouvir com mais atenção ainda, porque quando a palavra está sendo lida e explicada, é Deus que está falando conosco. Deus está falando conosco. Deus está dando a luz, Deus está dando a direção, Deus está dando o que nós temos que fazer, Deus está indicando como receber a graça, a força, a bênção dEle. Como é que nós participamos da Eucaristia, da Santa Missa Dominical? Eu vou quando eu sinto. Desculpa, eu vou quando eu sinto. Jesus disse, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. A missa não é questão de, eu vou quando eu sinto, como eu vou no supermercado quando está faltando comida. A missa não é como a farmácia, que eu vou lá para comprar um remédio quando eu estou doente. A missa é uma necessidade para quem é realmente cristão. A missa é condição, não é opção. Porque lá em João 6, Jesus disse, não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida. Portanto, Jesus mostrou que não é opção, se eu vou ou não vou. Mas é condição, se eu quero ter a vida de Jesus, eu preciso participar da Eucaristia. Eu preciso participar, porque é ela que dá vida, porque é o próprio Jesus que vem a mim. É o Espírito Santo também, meus queridos, que nos impulsiona a levar Jesus. O Papa, neste encontro que nós tivemos em Roma, com mais de 300 mil pessoas, representando 128 países do mundo, celebrando 50 anos dos grupos de oração. E o interessante é que não foram os grupos de oração que pediram para o Papa para ser em Roma, mas foi o Papa 2 anos atrás que chegou para os grupos de oração e disse, vocês vão celebrar em Roma esses 50 anos. Em Roma, porque era para ser nos Estados Unidos, aonde tudo havia começado. E o Papa disse, não, eu quero celebrar com vocês. E o Papa na vigília de Pentecostes disse, voltem para os seus países, voltem para as suas igrejas, voltem para as suas paróquias, levem o batismo no Espírito Santo, falem da importância do Espírito Santo para a vida dos cristãos, para que acordem e possam descobrir como Deus é maravilhoso. Por isso o Espírito Santo, quando Ele age em nossa vida, faz com que a gente não tenha vergonha de falar daquilo que Ele está fazendo. Daquilo que Ele está fazendo. Quando alguém vem discutir religião comigo, de outra religião, eu falo, olha, não vamos falar daquilo que talvez vai fazer a gente discordar. Vamos falar daquilo que une a gente, Jesus Cristo que mudou a minha vida. Isto que é importante, amém? É importante você como católico entender que você é cristão. E você tem que ser capaz de dizer, Jesus mudou a minha vida. E se Ele não mudou, dobra o teu joelho e pede para Ele mudar. Amém? Se você é daquele chorão, daquele que está sempre triste, daquele que faz né? Dobra o teu joelho, busca Jesus Cristo,
com todo respeito para as outras religiões, com todo respeito, mas Jesus não é homem, ele se fez homem, mas é Deus, diferente de Maomé, diferente de Buda, com todo o respeito que nós temos que ter por estes grandes fundadores, Allan Kardec, todo o respeito que a gente tem que ter, todo o respeito, mas eles foram homens, eles morreram como nós, viraram pó, mas Jesus, nós temos a certeza que ressuscitou e está vivo, ele é Deus, isto é importante, isto é importante. Jesus ressuscitou. Eu tive a oportunidade de ficar sozinho quando eu fui gravar lá no túmulo de Jesus, mas eu sabia que aquele túmulo estava vazio, eu fui gravar justamente para mostrar, mas os evangelhos mostram a ressurreição, o livro de Atos mostra que ele apareceu para centenas de pessoas, e é impossível que tenha sido alucinação, impossível, impossível, ele apareceu e as pessoas testemunharam, dizendo, nós vimos, nós encontramos Jesus, ele falou conosco, e isto continua, se nós abrimos o coração realmente para deixar Jesus Cristo entrar, e se a gente acreditar através de nós, através das nossas palavras, os nossos familiares, não reclame dos seus familiares, reze por eles. Aquele teu filho, aquele teu marido, aquela tua esposa, aqueles teus pais, entre lá no quarto quando eles não estão lá, reze por eles. Não é chegar lá em cima deles como um doido e falar assim, né? Agora sai, capeta, da vida dele. Não é isso, né? Porque o cristão não é doido, né? Mas entra lá no quarto, dobra o joelho quando ele não está lá, faz uma aspersão com a água benta, ora naquele quarto, pedindo que Deus abençoe aquela pessoa que dorme naquele quarto, ora pela tua família, aprende a fazer isso, aprende a descobrir a força e o poder que existe na oração. Nós temos que aprender isso daí, nós temos que aprender todos os dias a pedir o Espírito Santo e a coragem, que hoje eu possa ser a tua presença, hoje eu possa conquistar alguém, que a gente não tenha vergonha de convidar as pessoas para virem conosco e estar com Jesus Cristo. Se o Espírito Santo está em nós, nós não podemos ser parados, amém? O Papa falou isso recentemente, o cristão não é aposentado, não tem aposentadoria, né? Não tem previdência, se é com 55, 60, 65 ou 70 anos, não tem. O cristão até o último instante, ele tem que vibrar, amém? Até o último instante, o cristão tem que ter realmente este fôlego do Espírito, para que as pessoas vejam, seguir a Jesus não é simplesmente ter uma religião, seguir a Jesus é ter vida de Deus na nossa vida, é diferente, aqui nós alimentamos esta vida como Jesus quis, porque quando a gente estuda o cristianismo, e a gente tem que lembrar que o cristianismo não começa quando a gente entra na igreja. Quando a gente estuda as origens do cristianismo, a gente vê que os primeiros cristãos tinham sempre esses dois momentos, palavra de Deus e Eucaristia. E eles diziam, se não existe esses dois momentos, não existe o encontro completo com Jesus Cristo. Amém? Isso nós vemos os primeiros cristãos dizendo. Depois nós vemos os primeiros cristãos dizendo, vocês querem ver aonde está Jesus e aonde está continuando a obra dele, aonde ele perdoa os pecadores, cura os enfermos. Santo Irineu dizia isso no século II, se eu não me engano, agora me escapou a data, no século II, Santo Irineu, ele diz assim, que quer saber aonde está Jesus Cristo, vem comigo, está onde ele celebra a Eucaristia, e aí você verá
as pessoas sendo curadas, libertadas dos demônios, as pessoas falando em novas línguas, as pessoas profetizando. Veja, a origem da nossa igreja, a origem da igreja de Jesus Cristo chegando até nós. Mas os cristãos, depois daquele momento em que eles tinham este encontro vivo com Jesus, eles iam e falavam de Jesus Cristo para os outros. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo esta ousadia, este espírito de entusiasmo. Que nós, meus queridos, não fiquemos só contentes de estar na igreja quando formos chamados para algum trabalho na igreja, e mesmo se não formos chamados, que nós possamos deixar Jesus nos chamar. Eu já ajudei. Quanta gente que fala assim, eu já ajudei. Eu também, né? Poderia falar, eu já ajudei, né? Eu posso agora me aposentar, né? Mas eu estou arrumando mais sarna para me coçar. Ao invés de, sossegar, eu estou arrumando mais sarna para me coçar, né? Mas quando eu faço isso, eu não faço isso por causa de mim. Eu faço isso por causa daquilo que eu recebi de Jesus Cristo. Porque o mínimo que eu posso fazer e o mínimo que você pode fazer é com alegria mostrar para este mundo confuso e triste, mostrar para este mundo em guerra, este mundo violento, mostrar que existe o caminho, existe a verdade que traz vida e que se chama Jesus Cristo. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Deus maravilhoso e Deus bendito, eu quero pedir que o Espírito Santo, recebido na graça do batismo, confirmado no crisma, alimentado na Eucaristia, alimentado a cada missa neste momento, possa ser renovado na vida de cada uma destas pessoas, para que possam refletir a alegria deste encontro contigo. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, entra lá onde estão os medos, a insegurança, a tristeza, os vícios, as fraquezas, as tentações, o mau humor. Entra lá onde estão as enfermidades, entra lá onde está a crise familiar, profissional, econômica, Senhor, e que o Espírito Santo possa realmente operar maravilhas. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.